Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aceleração escalar média. Suponhamos que você está fazendo uma viagem, né, e no instante T1, por exemplo, 2 horas da tarde, você está aqui com o seu carro a uma velocidade de 70 km por hora. 70 km por hora. Quando você olha no velocímetro, às 16 horas da tarde, aqui o instante T2, você observa que o seu carro se move a uma velocidade de, por exemplo, uma velocidade V2, né, no primeiro instante V1 e agora V2 de 120 km por hora. Essa variação, a gente vai chamar de variação de velocidade, a velocidade que você tem no instante T2 menos a velocidade que você tem no instante T1. Então é variação de V, né? Variação de velocidade. E esse intervalo de tempo entre o instante T2 e T1, esse intervalo de tempo, a gente vai chamar de intervalo, né? Intervalo de tempo durante a variação. Durante a variação da velocidade. A gente define aceleração escalar média, a definição de aceleração escalar média é a seguinte: a aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT. Ou, escrevendo um pouco mais detalhado, V2 menos V1 sobre T2 menos T1. Nesse caso aqui, né, no caso do nosso exemplo, como é que fica? A aceleração média é V2. V2 a gente viu que era 120 km por hora. E o V1, 70 km por hora. O T2, 16 horas e o T1, 14. 120 menos 70, 50. Qual unidade que está isso aqui? Quilômetros por hora. E 16 menos 14, 2. E qual unidade que está isso aqui? Horas, né? 50 por 2, 25. Agora vamos escrever a unidade aqui dentro. Ó. Quilômetro por hora dividido por hora. É a mesma coisa que fazer o seguinte, quilômetro por hora vezes 1 sobre hora. Ou seja, o resultado é 25 km por hora. Hora vezes hora, hora ao quadrado. Tá bom? É assim que a gente calcula a aceleração escalar média. Vamos lá fazer mais um exemplo. Aquele primeiro foi o exemplo 1, vamos chamar esse de exemplo 2. O outro exemplo vamos fazer em outra unidade. Ó, no instante T1, que eu vou falar que é 0, a velocidade do carro agora é de 10 metros por segundo, tá bom? E no instante T2, por exemplo, 5 segundos depois, a gente vai falar que a velocidade é 30 metros por segundo. Velocidade alta. Como que calcula a aceleração média aqui? A aceleração média vai ser V2 menos V1 dividido por T2 menos T1, que dá 30 menos 10, né? V2 é 30, V1 é 10, T2 menos T1 é 5 menos 0. 30 menos 10, 20. 5 menos 0, 5. Qual unidade? Metros por segundo, é a unidade do numerador e a unidade do denominador, segundos, né? Aceleração média, 20 por 5, 4. Metros por segundo dividido por segundo, metro por segundo ao quadrado. Observe o seguinte, nesse caso aqui, ó, a aceleração média foi maior do que 0. Esse tipo de movimento a gente chama de movimento acelerado. Tá? Agora, olha o outro caso. Segundo caso, exemplo 3. Mesma coisa, o carro, né, em 2 instantes diferentes. Pode ser que T1 igual a 0 e T2 igual a 3 segundos. E aqui a velocidade é 30. Velocidade igual a 30 metros por segundo. E nesse caso aqui, a velocidade é 12 metros por segundo. Tá vendo ó, que a velocidade aqui vai diminuir? No movimento acelerado, o que acontece com a velocidade? Aumenta, ó. ΔV é maior do que 0. Tá bom?
Nesse caso aqui, a velocidade diminuiu. Como que a gente calcula a aceleração? Vamos calcular a aceleração. É velocidade instante 1 e instante 2. Então, V2 menos V1 dividido por T2 menos T1, quanto que dá? V2, 12. V1, 30. T2, 3. T1, 0. 12 menos 30, menos 18. 3 menos 0, 3. Quanto que deu essa conta? Menos 6. Aqui é metros por segundo, é o numerador, que é velocidade. E no denominador é segundos, então o resultado dá em metros por segundo ao quadrado. Observe o seguinte, a aceleração média aqui foi negativa. Esse movimento a gente chama de movimento retardado, tá bom? Retardado. A velocidade diminuiu, ou seja, a variação da velocidade é negativa. Bom, pessoal, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.